Nós vamos resolver agora um exercício que envolve uma aplicação daquele conhecimento que a gente tem sobre a função seno e a função cosseno, tá? Então ele diz assim, que uma máquina produz diariamente X dezenas de certos tipos de peças. Sabe-se que o custo de produção, C em função de X, e o valor de venda, V em função de X, são dados aproximadamente em milhares de reais, respectivamente pelas funções. Então, nós temos uma função que está representando o custo e nós temos uma função que está representando o valor de venda. Mas o que ele quer saber é o seguinte, o lucro em reais obtidos na produção de 3 dezenas de peças. Então, veja bem, ele está dando custo, está dando a fórmula do custo, está dando a fórmula do valor de venda, mas o que ele quer saber é o lucro. Ora, mas o que significa falar em lucro? O lucro nada mais é do que o valor de venda subtraído do valor do custo. Concordo? Muito bem. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu primeiro vou ter que achar qual foi o valor de venda, quanto ele ganhou no vender essas peças, subtrair do valor do custo, e aí sim eu vou obter o valor do lucro. Certo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o quanto ele arrecadou com a venda desses produtos, certo? E o valor da venda é dado por uma função. O valor da venda em função de x é igual a 3 raiz quadrada de 2 seno de x π sobre 12. Quero que vocês vejam isso aí. Num primeiro momento, quando a gente olha uma função dessa, a gente já se assusta, né? A gente verifica aí que tem muita raiz, tem muita coisa, só que vocês vão ver que conforme a gente vai resolvendo, a gente vai simplificando aí o nosso cálculo. O que eu preciso ter em mente? Eu preciso ter em mente que isso aqui é um ângulo. Isso aqui sendo um ângulo, eu preciso achar o seno desse ângulo e depois multiplicar por 3 raiz quadrada de 2. Tudo isso aqui é um ângulo, tá? Bom, agora tem mais um detalhe. Eu preciso saber a venda. Mas a venda do quê? A venda de X dezenas de certos produtos, certo? E como ele está querendo saber na produção de 3 dezenas, o que representa o X? O X vai representar as 3 dezenas, certo? O que significa isso? Que no lugar do X nós vamos colocar o 3. Ao fazer isso, eu vou descobrir o valor que ele arrecadou com as vendas. Então, vamos lá. Agora, vamos trabalhar aqui. Então, esse valor da venda das 3 dezenas de peças vai ser igual a 3 raiz quadrada de 2 vezes o seno de quem? No lugar do x eu vou colocar o 3. Então vai ficar 3 π sobre 12, certo? Então esse valor vai ser igual a 3 raiz quadrada de 2 seno. Percebam que aqui eu posso simplificar. O 3 e o 12 eu posso simplificar por 3. O que vai sobrar? Vai sobrar π sobre 4, certo? Então, o que eu vou calcular agora? Eu preciso calcular isso aqui, ó. Qual é o seno de π sobre 4? Só vamos relembrar lá a nossa circunferência trigonométrica, né? O que nós temos aqui? Aqui nós temos o eixo dos senos. E aqui nós temos o eixo do cosseno. Agora nós vamos olhar. Bom, o que é π sobre 4? Π sobre 4 é a mesma coisa que o ângulo de 45 graus. O que eu estou querendo saber? Estou querendo saber o valor do seno.
Então, este é o eixo seno, aqui está o ângulo π sobre 4. Então, eu vou olhar aqui, qual é o seno de π sobre 4? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Ao invés de eu colocar seno de π sobre 4, eu vou colocar o resultado. Qual é o resultado de seno de π sobre 4? Vai ser igual a... Vamos fazer uma seta aqui e já vamos colocar o resultado. Então, 3 raiz quadrada de 2 vezes esse seno é raiz quadrada de 2 sobre 2. Pronto! Agora eu só tenho números. O que eu vou precisar lembrar? Vou precisar lembrar que embaixo disso aqui existe o número 1. O que acontece agora? Eu vou multiplicar. Então, o V vai ser igual a 3, o raiz quadrada de 2 vai multiplicar o raiz quadrada de 2, e aqui embaixo, 1 vezes 2 vai dar 2. Aqui eu tenho que lembrar que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. Então, 3 raiz quadrada de 4 divididos por 2. Então, esse valor de venda vai ser 3 raiz quadrada de 4 é 2 sobre 2. Simplificando os valores aqui, nós vamos chegar à conclusão de que o valor de venda foi de 3. No nosso probleminha, está dizendo que o valor é em milhares de reais. Então, aqui seriam 3 milhares de reais. Ou seja, o valor de venda, ele tem como 3.000 reais. Certo? Então, descobrimos o valor de venda. O que nós vamos descobrir agora? Qual é a nossa segunda missão? Bom, a nossa segunda missão é saber o custo. Quanto que custou para produzir essas 3 dezenas? A fórmula do custo está sendo dada como C em função de x, que representa a quantidade de dezenas, né? 2 menos o cosseno de xπ sobre 6. Certo? Ora, mas no lugar desse x, eu quero saber das 3 dezenas. Então, esse custo em função das 3 dezenas, 2 menos o cosseno de, no lugar do x, 3π sobre 6. Agora, eu posso simplificar esse 3 e esse 6. Então, vai sobrar ali C igual a 2 menos o cosseno de, simplificando por 3, π sobre 2. Percebam, isto aqui é um ângulo. E qual é o cosseno de π sobre 2? Vamos olhar lá. O eixo do cosseno e o ângulo π sobre 2. É exatamente na origem, exatamente no ponto 0. Então, o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, no lugar de cosseno de π sobre 2, eu vou colocar o 0. Então, o custo vai ser 2 menos o cosseno de π sobre 2, que é 0. Então, esse custo é 2. Ou seja, como é em milhares de reais, 2.000 reais. Pronto! Agora é simples descobrir qual é o valor do lucro, porque o lucro é a venda menos o custo. Tá? Então, vamos reescrever aqui embaixo. O lucro é igual ao preço de venda menos o custo. O lucro vai ser igual. Qual o preço de venda? 3.000 reais. Menos o custo, que é quanto? 2.000 reais. Então, esse lucro será de quanto? 1.000 reais. Encontramos o valor do lucro que ele obteve fabricando aquelas 3 dezenas.